Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Nós temos que dar um passo adiante na evolução do que nós estamos expondo e rememorar aquilo que a gente já vem falando sobre a identificação real das coisas. Nós temos que ver que essa questão passa a ter uma efetividade muito grande quando se tem a Emenda Constitucional 45, que determina que ações declaratórias de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal e nas ações diretas de inconstitucionalidade vai se estabelecer de uma só vez a uniformização da lei a todos os casos concretos que vão estar passíveis da incidência dessa lei. A minha questão é trazer uma situação factual, que é pressuposto de incidência tributária, e numa ação declaratória se dizer, essa parte é tributável, simplesmente sem ter em conta qualquer paradigma, ou, e muitas vezes, superando paradigmas. Eu vou trazer o caso aqui, relembrar alguma coisa que já se falou, em que, quando se tratou de uma contribuição aplicada a todas as contas de telefone, tempos passados, o Supremo Tribunal Federal, em mais de 1000 casos, determinou que se tratava de uma contribuição, porque ela era obrigatoriamente exigida junto com as contas de telefone. Aí veio a questão da energia elétrica, faltou água. E o governo propôs uma regra, foi aprovada pelo Congresso, em que se aplicava a todas as contas de energia elétrica, pagamento, e tinha empresas que pagaram 20 milhões a mais, em face dessa exigência obrigatória posta. Então, é uma exigência compulsória e que vinha na conta de luz e tu tinha que pagar. E esses valores eram recolhidos ao fundo que seriam aplicados no desenvolvimento de outros equipamentos de geração de energia elétrica. A questão foi decidida por uma ação declaratória e o Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente assim, ela pode ser exigida. Sim, mas como? Se na conta de energia, na conta do telefone não podia, pode ser aqui? Não, é porque vai faltar luz, tem pouca água nos reservatórios e por isso ela pode ser exigida. Podem ler essa declaração, essa ação declaratória. Os argumentos foram falta de água, falta de estrutura de energia, vai dar prejuízo para todo mundo, por isso que ela pode ser exigida. E aí a gente pergunta, como é que uma decisão absolutamente calcada em cima de situações iguais, uma precedente que dizia que era contribuição e a outra dizia que não era contribuição, podem conviver? Qual é a segurança que eu tenho de simplesmente dizer assim, não vamos pagar isso? Quando eu tenho uma jurisprudência dominante e definitiva que determinou a devolução de milhares e milhares de reais. E outra que diz que aquele valor deve ser recolhido aos cofres públicos. Então, o que a gente vê nesse ponto é a preocupação de uma decisão que vincule a todos,
sem que haja um paradigma conformado em forma de sistema, e esse sistema articulado por princípios reais, não por um entendimento, vai faltar luz, vai faltar isso ou vai faltar aquilo. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo no Brasil. É a grande insegurança. Porque essas ações declaratórias, elas definem a situação e a discussão sai encerrada, e se o tribunal não adotou uma postura de acordo com a realidade, a exigência tributária vai ser feita em cima de coisas inexistentes. Volta-se ao filósofo Sidney Lima, que pergunta como pode-se querer tirar leite real de uma vaca pensada. Mas nesse caso, a vaca pensada pelo tribunal passou a fornecer materialmente dinheiro para os cofres públicos. Seria a possibilidade de se tirar leite real de uma capa pensada num caso concreto. Desculpe se voltar a esse tema, mas é esse tema e essa forma de expor vai fazer com que a nossa consciência se lembre desses casos. E se constate o poder dos tribunais de transformar o nada em tudo. Por quê? Por causa do nosso sistema que informa a teoria geral do direito tributário no país. Conformado em Descartes, em Kant, e Hegel e Kelsen. Será que vale a pena se continuar perdendo tempo estudando essa metodologia, empregando essa metodologia, sabendo que ela traz a insegurança jurídica no sistema constitucional tributário? Essencialmente porque nós não temos uma estrutura de uma hermenêutica de interpretação das regras específicas. É esse o conteúdo principal que a gente persegue na formulação desse curso avançado de hermenêutica jurídica tributária. É fazer pensar. Será que aquilo que a gente repete, mecânica e roboticamente, não é uma forma de um entendimento, uma noosfera, que valia 100 anos atrás, mas hoje não vale mais, comparado com os centros avançados da hermenêutica como um todo? É essa a indagação. Então, a política de uniformização foi caracterizada pela inserção do artigo 13 e o caput do artigo 3º, também alterados pela emenda prescrevendo que todos os órgãos do Poder Judiciário estarão vinculados aos efeitos dessa decisão. Se essa decisão foi equivocada, e aí? Porém, toda uniformização de sentido difuso traz em si uma violência. Cala as vozes em contrário de todas as instâncias do Judiciário, independentemente das razões concretas. Esta é a violência que pode estar contida numa ação de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. A uniformização de sentido tem a ver com um fator normativo de poder, o poder da violência simbólica. Trata-se do poder capaz de impor significações como legítimas, desestimulando as relações de força que estão no fundamento da própria força. A força conjugada é de todos. Vem uma força de cima e anula as de baixo, que estariam sustentando a força de cima. Não se trata de coação, pois pelo poder da violência simbólica, o emissor não coage, isto é, não se substitui ao outro. Quem age é o receptor. Poder aqui é controle. A vinculação da interpretação à norma a ser concretizada, a pré-compreensão do intérprete e ao problema concreto a ser resolvido, cada vez significa negativamente que não pode haver método de interpretação autônomo,
separado desses fatores, positivamente, que o procedimento da concretização deve ser determinado pelo objeto da interpretação, pela constituição e pelo problema respectivo. Se esse problema respectivo, se essa situação concreta não configurar o pressuposto de incidência que a Constituição determinativa, que a Constituição determina, nós temos um problema de violência arbitrária. O dever de compreender até mesmo um ato comunicativo mais prosaico só é cumprido se o destinatário segue todos os passos da interpretação mencionada antes. Não é uma questão de apenas compreender as palavras, e sim de compreender também o sentido que elas adquirem naquele determinado contexto de elocução, ou seja, a razão de uso dessas palavras pelo falante neste contexto e sua possível mensagem indireta e implícita. Aqui nós não estamos falando de uma mensagem indireta e implícita, aqui nós estamos falando do texto constitucional que, se interpretado sistematicamente e não de uma forma linear, ele é absolutamente claro. Ele exige que se faça a interpretação por uma forma conformativa e com essas nós temos que identificar os fatos e os eventos submetidos à incidência tributária tal como eles são compreendidos pré-constitucionalmente. Não, mas isso é um conceito constitucional. Não é. É um conceito que tem que ser compreendido na sociedade, porque ali, na pré-juristicidade constitucional, ele tem uma conformação material específica, e é essa que tem que ser identificada. Tem mais 3 minutos? Hã? Tinha mais 3 minutos. Deu? Não, tem mais um pedacinho. Pode ser? Vai. Já vimos que uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, atira igualmente uns critérios para a escolha de problemas que, enquanto o paradigma for aceito, poderemos considerar como dotados de uma solução possível. Numa larga medida, esses são os únicos problemas que a comunidade admitirá como científicos, encorajará seus membros a resolver. Outros problemas, mesmo muitos dos que eram anteriormente aceitos, passam a ser rejeitados como metafísicos ou como sendo parte de outra disciplina. Então, quando temos um paradigma, tais como aqueles fixados na contribuição sobre energia elétrica, que de forma equivocada que diz que aquilo não era contribuição, quando literalmente era uma exigência compulsória, que o Código Tributário Nacional diz que é tributo. Inclusive, nesses casos de uma afirmativa, de um paradigma fundamentado num caso inexistente, passa a haver um paradigma que supera os outros. A gente realça isso exatamente pela conformação do paradigma. Havendo um paradigma do que pode ser tributado, tal como foi feito na exclusão do ICM, da base de cálculo do PIS e do COFINS, o legislador já sabe que se ele aprovar uma lei que contraria aquele paradigma, o Supremo vai rejeitar. Mas quantas vezes há paradigmas nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal e a lei os contraria e essa contrariedade aos paradigmas é aceita como regular? É esta a questão fundamental de toda a insegurança jurídica que se vivenciou. E eu a vivenciei de mais de 40 anos. Há 20 anos eu fui buscar as razões. Estudei, trabalhei, li mais de 700 livros. E cheguei a uma conclusão que eu estou expondo agora. De uma forma, para mim, fundamentada.
Eu acho que isso é suficiente para que todo aquele que está ouvindo essa fala repense a sua forma de pensar e verifique se os nossos mestres não estão incidindo numa manutenção de princípios e de formas de pensar superados. Eu queria ler aqui o que o Nabais nos faz. É que esse conceito, não obstante a falta de unanimidade que tem suscitado, sempre congrega autores, pelo menos quanto à ideia de que o mesmo se basta como um conteúdo formal ligado à necessidade do Estado, na persecução de seus fins, ao utilizar certos meios e formas jurídicas em que predomina a lei formal. Antes, integra também um conteúdo material expresso na afirmação de que a finalidade essencial do Estado consiste na realização da justiça. Em outras palavras, isto fala o próprio Nabais para esclarecer o que ele disse. O imposto não pode mais ser configurado como um tipo meramente formal, que se baste em ser suportado em um qualquer ato de vontade do legislador, exigindo-se antes que seja concebido como um tipo material, que oferece soluções fundamentadas em termos de justiça, ou sejam, penetrados pela ideia de Estado de Direito material. O que ele está falando assim, que é um tipo material. Nosso tipo, que está sendo lecionado nas universidades e divulgado em pilhas de livros, que é o tipo cerrado, que o conceito cerrado, sem um conteúdo materialmente necessário integrado à sua interpretação. É válido? É válido dizer, é um tipo. Subsumamos um fato geral ao tipo imaginário. Acho que isso não basta e me parece que Nabais também não os aceita. Dascal afirma que, já que o objetivo comunicativo do sujeito que proferiu a elocução é transmitir o significado do falante ao seu destinatário, a tarefa comunicativa do destinatário, na medida em que está participando efetivamente da interação comunicativa, é identificar esse significado. A interpretação pragmática é o processo no qual ele desempenha essa tarefa. Eu a chamo de pragmática porque, embora faça o uso substancial da semântica, o intérprete não pode supor que o resultado da decodificação semântica da elocução, o significado da sentença e o significado da elocução, coincida com o significado do falante, pois é um fato incontroverso que se pode transmitir, por meio das palavras, algo diferente daquilo que significa semanticamente. Por que eu trago esse tema aqui agora? O que diz essa elocução? É Dascal, um dos grandes precursores de uma nova hermenêutica de vanguarda. Ele diz o seguinte: todo aquele que desempenha uma tarefa, ele tem que verificar se a interpretação pragmática é o processo no qual ele desempenha essa tarefa. Ele tem que verificar se o que ele compreendeu e o que ele emite como compreensão daquilo que lhe foi dito coincide com a informação que lhe foi passada. Tá, meu pai me falou isso e eu compreendi aquilo. Tá certo? Mas nós não estamos falando de pai e filho. Nós estamos falando da constituição
comunicando uma situação ao intérprete que deve ter uma estrutura hermenêutica para interpretar aquilo que foi falado na Constituição, que é a base constitutiva de um governo, de um Estado. Não é de um governo e de um Estado. Isso normalmente se afirma para dizer povo. O povo é do governo. O povo é de quem governa. Essa Constituição é de cada pessoa, onde reside o cumprimento de todas as obrigações do Estado para com os seus cidadãos. Quem tem esse direito, a unidade a partir da qual deve ser feita essa interpretação, parte do cidadão. Daquele das favelas, daquele deitado em cima do chão de entrada dos hospitais, esperando médico, que muitas vezes estão em casa, faltaram ao trabalho. E o Estado deixa de prestar essa assistência. Ah, não, mas o povo tem assistência. Não é um povo. É aquele que está deitado na porta dos hospitais e não é atendido. É aquele que perambula com fome nas vilas, sem saúde, sem nada. Ah, não, mas isso é periferia. Mas periferia não é povo. Periferia não abriga gente. Então, esses tratamentos preferenciais que a Constituição manda cumprir, elas estão sendo entendidas por aqueles que efetivamente têm obrigação de atender e de fazer? Eu acho que nós temos que fazer uma releitura da Constituição por inteira e verificar se nós não estamos cobrando impostos daqueles que estão retirando o pão da mesa dos seus filhos e não recebem qualquer um tipo de compensação por aquilo que pagaram. É aquele leite tirado de uma vaca prensada que se transforma em leite real, que flui para os cofres públicos, mas que pensadamente não volta para aqueles que recolheram o imposto. Sim, mas esse é discurso político. Como discurso político? Se isso decorre da falta de uma estrutura certa e completa e moderna, de uma teoria geral, de uma hermenêutica que faz a interpretação das leis. O que eu gostaria de trazer ainda é o que nos fala Lonergan. Para conceber o conhecimento, há que entender o padrão dinâmico do experimentar, inquirir e refletir. A semelhante compreensão não se obterá para lançar um olhar. Para afirmar o conhecer, é inútil espreitar para dentro, porque o padrão dinâmico não se encontrará neste ou naquele ato, mas no desfraldar da matemática, da ciência empírica, do senso comum, da filosofia. Nesse desdobramento aprender-se-á o padrão do conhecer, e se alguém se sente inclinado a duvidar de que o padrão realmente exista, pode então tentar o experimento de pretender escapar à experiência, a renunciar à inteligência da inquirição e desertar da sensatez da reflexão crítica. Eu gostaria de trazer esse tema, e ele foi posto aqui, exatamente porque faz muito pouco tempo que o ministro da Educação disse que essa questão de conhecimentos avançados da universidade e do financiamento de planos de experiência científica é uma coisa para rico. Filosofia não precisa existir na faculdade.
Mas se eu não tenho filosofia, o que eu venho demonstrando desde o início do que está se falando nesse curso, não se tem senso crítico. Eu não avalio a minha forma de pensar que eu estou aplicando no momento das minhas definições. Por isso eu chamo a atenção dos professores de filosofia nas universidades. Nós estamos ensinando alguma coisa de prático? Ou nós estamos pondo algumas perfumarias para que elas sejam faladas em ambientes culturalmente perseguidos, ou alguma perfumaria que me faz ser reconhecido como alguém culturalmente avançado? Filosofia está na base da ciência, porque é a crítica da ciência. E nenhum ministro de Educação poderia pensar em não reforçar os quadros com a vinda de pessoas e de filósofos que estão nas mais avançadas universidades do mundo.